Espaço Saúde. Às sextas-feiras, às 11 horas, com reposição às segundas-feiras, às 11 horas. O Espaço Saúde é feito por profissionais de saúde. O Espaço Saúde é realizado na base de um protocolo de colaboração institucional ou protocolo de acordo no âmbito da programação, divulgação da atividade do Serviço Nacional de Saúde entre a ONSAM, o município de Vila Nova Cerveira e a Rádio Cerveira. Espaço Saúde. Programa Saúde hoje, na minha presença, Dr. Hugo Rodrigues, que é pediatra na ONSAM. Obrigado pela presença. Obrigado, bom dia. Bom dia. E vamos falar do coronavírus. Sr. Doutor, de facto este coronavírus, o que é? Pois, essa é a questão e faz sentido que as pessoas percebam um pouco do que estamos a falar, porque toda a gente tem a sua opinião e às vezes é importante percebermos um pouco efetivamente sobre o que é que estamos a falar. O coronavírus é um vírus novo para o ser humano, daí toda esta diferença em relação às outras doenças que nós conhecemos. É um vírus que infectava apenas animais, esta estirpe em particular. Nós temos alguns tipos de coronavírus, da mesma família, que infectam humanos, mas não são assim muito frequentes. Este em particular só infectava animais e de um momento para o outro passou a barreira de espécie, aquilo que se passava a barreira de espécie, portanto, passou dos animais para os humanos, e sendo algo completamente novo para nós não temos forma muito eficaz de combater, ou melhor, precisamos de mais tempo para combater a infecção, o nosso organismo para desencadear a resposta mais adequada, e daí o facto de se disseminar muito facilmente, porque faltam-nos os meios para combater de uma forma mais eficaz. Este vírus é de facto diferente dos outros vírus? É diferente principalmente pela novidade. Aliás, é uma doença que pode ter alguma gravidade e podemos falar disso mais à frente, mas acima de tudo o grande problema que nós estamos a enfrentar com o coronavírus é a sua capacidade enorme de transmissão, a contagiosidade que é muito maior do que a maior parte das doenças com que nós lidamos, e daí também nós estamos a ver que está a ser difícil de controlar localmente e cada vez as medidas estão a endurecer mais para tentar impedir a propagação, já que nós, enquanto seres humanos, com o nosso sistema de defesa, não somos capazes de impedir essa propagação fácil. Tendo nós no mundo inteiro cientistas de alto gabarito, ainda não é possível prever uma vacina para combater? Já há vacinas na calha. O que diz, isto também não passa tudo para o público, como é lógico, mas o que se sabe é que eventualmente já haverá algumas vacinas que estarão em condições de ser testadas em humanos a partir de abril. As últimas notícias davam conta desse tipo de avanço. Claro que sempre com algum grau de incerteza, nomeadamente quanto à eficácia e à segurança da vacina. Todos os esforços estão a ser feitos para que corra bem, mas temos sempre alguma incerteza porque foi algo feito de uma forma mais rápida, com muita mais gente a trabalhar também, mas tem algum grau de falhar. Portanto, não podemos só estar à espera da vacina, temos todos nós, individualmente, tomar as nossas medidas de proteção para proteger também, do ponto de vista social, a comunidade. Portanto, esta consciência social é fundamental todos nós termos. Sendo que os mais idosos são mais sensíveis a este Sim. vírus, sendo o Sr. Doutor pediatra, como é que as crianças podem estar sujeitas também a este vírus? Isto é interessante perceber o que se passa com as crianças, porque estão a ter um comportamento que as protege, digamos assim, de uma forma natural. E isto é relativamente fácil de perceber o porquê. Como eu expliquei há pouco, este vírus é um vírus novo, onde nós não temos mecanismos específicos de combate contra este vírus, mas há algo com que todos nós nascemos, que é uma parte do nosso sistema de defesa, o nosso sistema imune, que se chama sistema imune inato, porque nasce connosco, que é um sistema pouco específico, mas muito alerta contra qualquer coisa que pareça estranha.
contra qualquer micro-organismo que pareça estranho. Não é tão eficaz como um sistema específico, mas é um sistema que nos permite uma primeira linha de defesa. À medida que nós vamos crescendo, vamos contactando com micro-organismos, com vacinas, o nosso sistema passa a desviar-se desse sistema pouco específico para um sistema muito mais dirigido, um sistema de defesa muito mais dirigido contra determinados micro-organismos, que é o que vai acontecendo com a idade e que nós adultos temos muito mais essa capacidade de resposta específica do que as crianças. Como este vírus é novo, esta resposta específica não tem grande interesse. Por isso é que as crianças, como têm maior atividade deste sistema inespecífico, um bocadinho menos eficaz, mas que combate tudo o que é estranho, as crianças conseguem combater melhor esta infecção do que os adultos. Portanto, elas infectam-se também, as crianças têm doença, é verdade, têm sintomas mais ligeiros e doença menos grave, precisamente porque são mais competentes em lidar contra um micro-organismo novo. Por outro lado, há algo que também protege as crianças, que é o facto de elas serem naturalmente saudáveis. Os adultos têm muito mais doenças crónicas que as crianças, portanto, se nós conjugarmos estes dois fatores, pomos as crianças numa posição de alguma vantagem, digamos assim, em relação a esta doença. Quando se fala de sintomas, e isto é fundamental, o Sr. doutor é pediatra, mas é médico, obviamente. Sim. Que sintomas é que podemos... Sim, e os sintomas são transversais a todas as faixas etárias. O coronavírus é um vírus respiratório. É um vírus que afeta a via respiratória e, portanto, os sintomas que vai dar são exatamente esses. São a tosse, são a febre, que é uma resposta do organismo para tentar combater a infecção, e quando temos um agravamento da doença, um progredir da doença, que já até acaba por ser um sinal de alarme, pode surgir um cansaço, uma falta de ar e uma dificuldade respiratória. Portanto, este será o grande grupo. Como qualquer vírus, podem dar outros sintomas, mas este é muito específico da via respiratória, portanto, temos que pensar sintomas respiratórios. Neste contexto, pode ser uma possibilidade este vírus. O que é que devemos fazer em caso de suspeita? Em caso de suspeita, deve-se ligar para a Saúde 24. Não se deve entrar em pânico, não se deve entrar em grandes alarmismos, não se deve ir a correr para os centros de saúde ou hospitais, porque para além de estarmos a sobrecarregar as unidades de tratamento, vamos estar também a colocar em risco as pessoas que estão lá. Portanto, num caso suspeito, devemos ligar para a Saúde 24. Por outro lado, também é importante dizer que deve ser só se for um caso suspeito. Não vamos estar também a entupir a linha de Saúde 24, porque senão depois também não temos resposta. A tal consciência social que falava há bocadinho, que não é só no impedir a propagação da doença, mas também para zelarmos que os meios funcionem para todos. Portanto, o caso suspeito, e é importante frisar isto, é quando temos a presença destes sintomas respiratórios e o contacto com alguém infectado ou ter vindo de algum país com um número elevado de casos. Neste momento, esta é a definição da Direção-Geral de Saúde para caso suspeito. Não é só porque espirrou ou porque está com tosse que passa a ser um caso suspeito. Isto muda todos os dias. Vamos chegar a uma fase, se calhar, se isto progredir, em que bastam os sintomas, se tivermos muitos casos em Portugal. Mas neste momento são estes os casos suspeitos. Haverá também agora um terceiro grupo que foi adicionado, que são as doenças respiratórias graves, as pneumonias, mas essas já implicam uma observação médica, portanto, essas já não entram tanto aí. Portanto, eu diria que sintomas compatíveis e um contacto suspeito ou provável deve-se ligar para a Saúde 24. O que é que se deve fazer para prevenir este vírus? Essa é a melhor pergunta de todas, porque é aquilo que nós mais temos que fazer, é tentar prevenir e impedir a propagação do vírus. Como eu expliquei há pouco, este vírus propaga-se muito facilmente, portanto, tudo o que nós pudermos fazer para nos protegermos a nós e aos outros do contacto com o vírus, podemos e devemos fazer. A principal medida é lavar bem as mãos. E esta é uma medida que é transversal a todas as doenças. Portanto, às vezes nós temos também que aproveitar estas situações para relembrar estes meios de proteção que devem ser, espero eu, que se mantenham como hábito regular das pessoas, porque lavar as mãos é a melhor forma de nós controlarmos qualquer tipo de infecção. Lavar as mãos de forma adequada, várias vezes, e sempre que se contacta com uma superfície que possa estar contaminada, ou antes de nós comermos ou termos o risco de contactar nós com algo que esteja contaminado. Depois perceber que, sendo um vírus respiratório, ele vai se transmitir através do que nós chamamos as gotículas respiratórias. São partículas de saliva e secreções respiratórias que nós emitimos ao respirar, ao tossir, ao espirrar, ao falar. Portanto, são gotículas que podem permanecer no ar, em particular para este vírus, durante cerca de 30 minutos. Pensava-se que a distância de segurança, ou seja, que seriam os 2 metros, mas neste momento já foi alargado para os 4,5 metros. Portanto, estas gotículas podem ser projetadas até 4,5 metros. Parece estranho ser projetada tão longe, mas é verdade. E, portanto, estas gotículas, para além disso, podem se depositar nas superfícies e o vírus pode ficar ativo nas superfícies entre 24 a 48 horas. Daí nós temos que ter o cuidado de, por um lado, tentar
impedir a propagação das gotículas, e aí as medidas básicas de tossir ou espirrar para a parte de dentro do cotovelo e nunca para as mãos, porque na parte de dentro do cotovelo, em princípio, não vai tocar em nenhuma superfície e as mãos depois vão tocar, portanto, nunca tossir nem espirrar para as mãos. Depois, usar os lenços de forma adequada, isto parece estranho dizer usar lenços de forma adequada, mas os lenços de papel não são lenços reutilizáveis, são lenços descartáveis, não devem andar nos bolsos, devem andar os lenços limpos, é usar e deitar fora, e depois de usar, lavar as mãos. Tudo isto é muito importante. Para além disso, perceber que qualquer pessoa com o mínimo de sintomas tem que se resguardar, para não estar a transmitir o vírus. Eventualmente, como eu disse há pouco, contactar a saúde 24 se for uma suspeita, mas se a pessoa tiver sintomas respiratórios, deve-se resguardar até haver pelo menos algum grau de certeza de que não é uma doença. Parece-lhe bem tudo o que está a acontecer em Portugal, os municípios, as associações, as organizações estarem a cancelar tudo o que eventualmente é importante para a atividade das pessoas? É difícil responder, mas parece. E eu vou explicar porquê. O que eu acho é que, primeiro, e acho que está a conseguir ser feito mais ou menos, ao lançar estas medidas, está-se a ter o cuidado de não espalhar o pânico. Explicar que é de forma preventiva e explicar o propósito que é esta contagiosidade tão grande. Sempre que temos aglomerados de pessoas, e já vimos que se o vírus se transmite até 4,5 metros, se tivermos um aglomerado de pessoas e uma pessoa doente lá no meio, vai contagiar rapidamente muita gente. Portanto, este tipo de prevenção faz todo o sentido. E depois também temos que perceber que nós, Portugal, fomos dos últimos países da Europa a ter casos positivos, o que foi ótimo, que nos deu algum tempo para perceber como o vírus se comportou nos outros países e perceber que as medidas que foram tomadas noutros países não foram eficazes. Por isso é que nós, numa fase ainda inicial, estamos a ter medidas, se calhar, um bocadinho mais drásticas do que grande parte dos outros países. Isto é numa perspectiva de contenção. Porquê? Porque nós ainda estamos numa fase interessante do ponto de vista de prevenção, que é o facto de todos os nossos casos positivos terem um contacto de risco conhecido. Alguém que provocou a doença, alguém que veio de um país, de Itália, de Espanha, de um país com muitos casos de infecção. Portanto, enquanto nós conseguimos identificar estas cadeias de transmissão, estamos bem, porque conseguimos conter e à partida é menos, não vou dizer que é mais fácil, vou dizer é menos difícil conter o vírus. A partir do momento em que nos surja um caso vindo do nada, em que não se sabe quem contagiou, isto é o maior risco, porque quer dizer que o vírus já circula livremente na população e nós não conseguimos controlar. Portanto, nesta fase em que nós estamos é que faz sentido conter, porque nós conseguimos identificar as cadeias de transmissão. Mais tarde, pode já não fazer sentido, porque se o vírus já circular livremente, por mais que nós tentemos contê-lo, já perdemos um bocadinho a mão. Portanto, acho que faz sentido. Acima de tudo, a mensagem tem que ser sem pânico, isto é preventivo. No outro dia ouvi uma entrevista do médico conhecido, o Dr. Pinto da Costa, que disse nessa entrevista que tínhamos de ter calma e serenidade, e relatou factos relativamente ao ano passado, onde morreu muita gente com a gripe. De alguma forma, esse médico tentou desanuviar um pouco as pessoas. Parece-lhe que o que ele disse está correto? Eu acho que também vi essa entrevista. O professor Pinto da Costa, eu gosto muito dele, foi meu professor. Acho que sim, ele tem uma forma muito interessante de comunicar, porque ele tem piada, tem um humor muito, muito engraçado. Acho que o que ele disse é importante para tentar contextualizar um pouco a gravidade do que nós estamos a passar agora. Não invalida que as pessoas não tomem medidas de proteção. Agora, o que nós não podemos é ter aqui o pânico generalizado. Não podemos ter os supermercados sem bens, não podemos ter todas as unidades hospitalares entupidas, a saúde 24 que não consegue dar resposta porque toda a gente liga até para saber informações. Não podemos ter isso. Portanto, o contextualizar dessa forma faz sentido. Embora o coronavírus e o vírus da gripe são vírus um bocadinho diferentes, têm formas de se comportar também um bocadinho, tem algumas parecenças, mas também tem algumas diferenças, e portanto faz sentido contextualizar, mas não desvalorizar a infecção por coronavírus. Não se deve, porque nós vemos como está a Itália, em 3 semanas está o caos lançado. Nós vemos que Espanha, numa semana, passou de 50 casos para 1500. Portanto, tudo isto deve ser levado a sério, numa perspectiva de todos nós, individualmente, tomarmos consciência de que temos que fazer o nosso papel. Porque se todos nós fizermos o nosso papel, seguramente vai correr melhor do que na maior parte dos outros países. O problema é quando nós boicotamos um pouco aquilo que nos dizem. Quando mandam as pessoas para casa para não contactar com outras pessoas e elas acham que estão de férias, é um problema. As pessoas que estão de quarentena não estão de férias.
Quem está em isolamento social não está de férias, não tem que andar a circular e a contactar outras psicologicamente pessoas. não é complicado para as pessoas saberem ou não saberem que podem estar 4, 5, 6, 7 dias ou um mês sem saber o que vai acontecer. É verdade que é, mas eu acho que nós temos que tentar ver do outro lado, é as pessoas perceberem de que se cumprirem, estão ativamente a zelar por elas e pelos outros, e não há maior satisfação do que nós podemos proteger as pessoas de quem gostamos e as pessoas até que nós nem conhecemos. Antes as pessoas interiorizarem isto assim, eu vou fazer a minha parte para proteger os outros, não há maior satisfação que esta. Nós podemos tentar sempre ver de outra forma, eu acho que esta é a forma mais correta das pessoas sentirem. Por muito que seja difícil, eu percebo que seja difícil. Exatamente. Além de sabermos que está a ser, em primeiro lugar está a saúde das pessoas, mas está a ser um prejuízo tremendo para as empresas e para a vida. Tudo, nós temos que zelar por todos. Eu acho que é mesmo uma questão de consciência social, nós temos que zelar por todos. Eu ouço muitas pessoas a dizerem que não têm medo da infecção por coronavírus, porque isto até... E eu percebo que as pessoas digam isso, mas não é uma questão de medo individual. É uma questão de tentar impedir o efeito generalizado do vírus na saúde das pessoas de risco, que são os idosos e as pessoas com doenças crónicas, principalmente, embora as outras pessoas também sejam afetadas, e isolar também pelo interesse económico, porque o impacto económico é dramático. E acredito que vai haver muita gente com dificuldades como consequência desta epidemia global. Exatamente. Nós temos que ter esse cuidado. Sr. Dr. o Rodrigues, sendo pediatra, e esta é uma outra questão praticamente final, ainda se pode deixar as crianças fazer uma vida normal de criança? Acho que nós temos que deixar as crianças fazer uma vida normal de criança. Não devemos sobrecarregar as crianças com problemas de adultos, embora devemos transmitir-lhes alguma informação sobre este vírus, principalmente respondendo às perguntas deles e ensinando as medidas de proteção básicas. Aliás, as crianças são a melhor forma de chegar aos adultos. Viu-se com a reciclagem, se nós ensinarmos às crianças a lavar as mãos, a espirrar, a importância disso tudo, são eles que vão ensinar aos adultos, muitas vezes aos pais, aos avós, aos tios. Portanto, acho que as crianças devem ter informação, mas não devemos transpor para elas problemas dos adultos e devemos deixá-las ter a vida o mais normal possível. Elas estão a sentir este... Algumas estão. Não acho que seja ainda um problema, mas algumas estão. E também não acho que seja um grande problema porque nós ainda não tivemos mortes, ainda não tivemos situações mais graves em número suficiente para que as crianças sintam isto um bocadinho mais na pele, mas já começa a ser um problema. Agora, eu acho que as crianças devem fazer a vida o mais normal possível. As medidas de saúde pública que estão a ser tomadas e que irão ser tomadas vão orientar em termos de escolas, em termos de atividades esportivas, em termos de atividades de grupo, mas o dia-a-dia das crianças não é só escola e atividades de grupo. E já agora, lanço um apelo a todos os pais, eu sou um defensor disto, acho que as pessoas devem aproveitar para estar o maior tempo possível na rua, a brincar na rua, não em espaços fechados, não tem que estar em hotéis e em pavilhões, e já que vão ter essas atividades fechadas, andem com as crianças de bicicleta, vão jogar futebol para a rua, evitem grandes aglomerados, mas na rua há sempre espaço para todos. Portanto, deixem as crianças brincar ao ar livre, as próprias pessoas andem ao ar livre, mais do que estar fechados em casa, porque espaços fechados também aumentam a propagação dos vírus. Portanto, é um conselho que dou. Aproveitem ao ar livre, mas afastado das pessoas? Ao ar livre, sem grandes aglomerados. Não vamos andar a fugir das pessoas, mas também não vamos ter grandes aglomerados. A distância de segurança eram os 2 metros, passam a ser os 4 metros para pessoas infectadas. Nós não temos que agora estar todos a gerir os 4 metros de distância, mas acho que se pode e deve andar na rua. Acho que se pode e deve andar na rua quando não se tem sintomas. Quando temos crianças, para elas poderem brincar, para elas poderem desenvolver-se do ponto de vista motor. A partir do momento em que temos sintomas, temos que estar sossegados, ou quando temos contactos de risco, temos que estar fechados. Mas aí foi aquilo que eu disse há pouco. A Saúde 24 vai dar as melhores indicações. Sr. o Rodrigues, no final desta nossa conversa, e falamos no princípio da vacina, sabemos que uma vacina leva muito tempo a ser testada e depois a ser colocada no mercado. Sendo este um assunto que está a incomodar o mundo, não seria possível a vacina ser testada mais cedo? Eu acho que se nós desenvolvermos uma vacina em 6 meses é um tempo muito bom do ponto de vista científico, digamos assim. Claro que o ideal era ser mais rápido, mas temos aqui algumas particularidades que temos que atender. Primeiro é garantir a segurança da vacina, e isto é fundamental. Nós não podemos testar em humanos, há uma série de protocolos, testes em laboratório, depois testes em animais, depois testes, só depois é que se passa para a fase final, testes em humanos, sem garantir uma alta probabilidade que a vacina é segura.
porque não podemos estar a fazer mais mal do que bem. Este é um princípio básico da medicina. Antes de fazer bem, nós não podemos fazer mal. E nós, quando acabamos o curso de medicina, fazemos o juramento de Hipócrates, e este é o primeiro princípio que juramos, é não fazer mal, e depois juramos fazer bem. Isto é interessante do ponto de vista ideológico. Portanto, primeiro tem que se garantir a segurança. Não se pode testar em pessoas sem certeza de que a probabilidade é que seja segura, a maior probabilidade é que seja segura. Depois, perceber a questão da eficácia, porque garantir a eficácia em laboratório demora o seu tempo. Passar do laboratório para organismos vivos e depois para a complexidade que é o ser humano, também precisa de tempo. E a eficácia muitas vezes consegue-se garantir em laboratório, até se consegue com algum animal, mas depois quando se passa para os humanos não é assim tão eficaz. Nós somos mais complexos. Portanto, tudo isto leva inevitavelmente o seu tempo, para além de todos os componentes que têm que ser criados raiz, que do ponto de vista tecnológico também demoram a ser produzidos. Há vacinas que demoram 2 anos a estar no mercado, vacinas que já estão desenvolvidas, desde que se começa a produzir o primeiro componente até que a vacina está embalada, demora 2 anos. Por isso é que às vezes há problemas de stocks que são difíceis de gerir no imediato. Se nós falamos de uma vacina nova que está a ser desenvolvida com tudo o que isso implica, o tempo é obviamente mais longo. Eu volto a dizer, se nós conseguimos em alguns meses ter uma vacina, é ótimo. Se calhar não nos vai solucionar o problema todo, mas é ótimo do ponto de vista tecnológico. Ainda não temos ciência para fazer isto mais rápido, com segurança e eficácia. Há pouco falámos das crianças e falámos de adultos. Parece aqui, de facto, um polo oposto. As crianças podem não sentir muito isto. Os adultos, aqueles que nós falamos, os idosos, que estão mais sensíveis, já são sensíveis por ser idosos, e agora, se calhar, a vida deles custa-lhes mais saber que são eles apontados como aqueles que podem morrer com este vírus. Sim, é verdade. Todo este problema, nós estamos a falar de uma forma mais objetiva possível, e mesmo na comunicação social, do ponto de vista médico, do problema de saúde físico, mas não nos podemos esquecer do impacto psicológico e emocional que têm estas situações. Tem estas situações com o medo que as pessoas sentem, com a incerteza que muitas vezes as crianças sentem, e com a certeza que os adultos e os grupos de risco também sentem, porque as pessoas que têm doenças crónicas e que têm mais idade percebem que, se apanharem esta infecção, estão em maior risco, porque esta doença mata, pode ser grave. E não deve ser muito fácil de gerir isso também. A forma como nós lidamos com a doença será seguramente diferente da forma como uma pessoa que pertence ao grupo de risco lida e sente. Ou melhor, se a alegria, doutor, se a alegria dessas pessoas era frequentar os centros-dia, por exemplo, claro, passar o tempo exatamente com as amigas, com os amigos... Que é importantíssimo, mas neste momento tem que se ter cautela. O que devemos perceber também, e esta é uma mensagem importante, é que todas estas medidas que estão a ser tomadas, e que irão ser tomadas outras, são medidas temporárias. E isto deve-nos também a luz ao fundo do túnel, a pessoa perceber, isto não é para o fim da vez, são 2 semanas, 3 semanas, um mês, não sabemos quanto tempo vai ser, mas não deixam de ser medidas temporárias. E quanto melhor nós as cumprirmos, menos tempo vão durar, porque vão ser mais eficazes. Mais uma vez, temos que olhar para isto de uma forma positiva, eu quero fazer a minha parte para que isto dure menos tempo, e daqui a pouco tempo possamos ter a vida normal outra vez, porque a vida vai voltar ao normal, não tenho dúvida. O que vamos passar até lá ainda é um bocadinho incerto, mas que vai voltar ao normal, vai. Pronto, e exatamente com esta mensagem, doutor Rodrigues, em que afirma que a vida vai voltar ao normal, é importante estar atento a estas precauções. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Espaço Saúde. Às sextas-feiras, às 11 horas, com reposição às segundas-feiras, às 11 horas. O Espaço Saúde é feito por profissionais de saúde. O Espaço Saúde é realizado na base de um protocolo de colaboração institucional ou protocolo de acordo no âmbito da programação, divulgação da atividade do Serviço Nacional de Saúde entre a OUSAM, o município de Vila Nova Cerveira, e a Rádio Cerveira. Espaço Saúde.